Vamos então, gente, de Joyce Hasselman analisando como será o destino da família. Corte que tá bombando lá no DCM. Vamos ver juntos aqui pra gente poder seguir. E, gente, sobre o Eduardo Moreira, independente do comentário que eu fiz aqui sobre ele se candidatar ou não, gosto muito dele, gosto muito do ICL, entendo as críticas que a galera faz, mas é isso, vamos lá. E aí, Joyce, para a gente começar a encaminhar o nosso papo, a gente que passou pelos personagens, né? Falou de Zambelli, falou de Bolsonaro em especial, a gente não pode deixar de falar, você chegou a permear ali a Michelle, você disse que ela é o contrário disso tudo, eu até fico curioso, queria saber o que é que está nas entranhas dessa Michelle, que todo mundo fala, mas fica só na sugestividade, se a gente tiver mais informações, isso ajuda, porque eu penso que a Michelle, como candidata, ela não sobrevive ao escrutínio, né? Ela perde. Não sobrevive ao escrutínio da vida, né? Sem contar a família ali, que a gente vê que dá uma boa página policial longa, né? Bom, sim. E os filhos do Bolsonaro? Joyce, Bolsonaro está de tornozeleira, prisão domiciliar. O Eduardo está no degredo. Qual o futuro, qual o destino dos filhos de Bolsonaro? Bom, vamos começar pela Michelle, então. A Michelle, gente, se eu pudesse cometer algumas inconfidências, seria interessante, mas é muita baixaria, assim, algumas frases que eu ouvi dela, e, assim, eu não tenho coragem de repetir. Mas ela é uma mulher absolutamente fútil mesmo, fútil. Tudo que você pode imaginar de fútil. Malu, te pedi um favor, tá? Se mandar Pix, diga o valor no chat aqui, só pra gente fazer as continhas. Obrigado, querida. Utilidade de uma mulher que não tem dignidade, de uma mulher pequena, de uma mulher que não tem nenhum tipo de intelectualidade. Se espremer, vira Michelle de ponta cabeça, espreme, não sai um livro. Não sai um. Não tem um livro ali. Não tem jeito. Nunca lê um livro. Né? O máximo gibi, pela capacidade intelectual que ela tem. Né? Aquela coisa da santinha. Quando eu conversava com a Michelle, eu me afastei muito rápido da Michelle, porque na transição a gente conversava bastante, até a posse conversava bastante, mas ela é muito baixa no tipo de conversa, sabe? Então, assim, eu fui me afastando. Eu não gosto muito dessa coisa muito ralé, muito baixa. Então, eu fui me afastando e larguei. Ela me deve dinheiro até hoje. Além de tudo, ela é caloteira. Ela é caloteira, porque na época da posse, ela queria trazer aquele maquiador dela, e o maquiador dela é gay. Agora, o maquiador agora gruda, né? Os dois sempre estão juntos, viajam juntos, antes usavam dinheiro público juntos, mas na época o Bolsonaro tinha os senãos dele. Então ela falou assim: Joyce. Os senãos pelo cara ser gay, é isso? Pelo cara ser gay, pelo cara ser gay. Então ele não deixava o cara entrar no avião da presidência da República. E aí, quando chegou o momento da posse, ela falou: olha, vamos trazer o maquiador? Você se divide comigo? Eu falei: claro, tudo bem, divido. Né? Ela falou: e aí a gente compra passagem de avião e traz o maquiador, porque o Bolsonaro não quer ir no avião. Eu falei: tudo bem, não tem problema. Muito bem. Aí ela ficou de comprar passagem e eu pagar o maquiador. Daqui a pouco ela me liga: eu tô com um probleminha aqui no cartão, não sei o quê, você pode comprar passagem? E por favor... E aí você paga, e aí a gente divide tudo, depois eu te dou o dinheiro? Eu falei: claro, não é quem? Eu não ia imaginar que ela ia me dar um calote, né? Foi até meu marido que comprou essa passagem, ele tem o recibo até hoje. Meu marido comprou a passagem do maquiador, pagamos o maquiador veio, aí foi para o Palácio, eu ia para o Palácio para me maquiar também, aí apareceu prima, primo, todo mundo para maquiar, tinha um monte de gente, eu falei: não vou me maquiar sozinha. Bom, até hoje, eu espero o dinheiro da minha passagem na minha conta. Então, Michelle, pague o que você deve. Você me deve uma passagem aérea do Rio de Janeiro para Brasília. E você sabe que a passagem do Rio de Janeiro para Brasília é cara, tá? Eu não tenho dinheiro público, aí não fiquei mamando nas tetas do dinheiro público, nem fazendo desvio, igual seu marido fazia. Então, pague o que você deve, porque você me deve uma passagem aérea, bem, tá? Me deve. Então, essa é a Michelle Bolsonaro, além de tudo, caloteira. Os filhos do Bolsonaro. Bom, o Eduardo, eu acho que para ele ficou na casa do sem jeito, né? Por tudo que ele está fazendo. Se ele pisar no Brasil, ele vai ser preso. Eu fico só pensando como é que ele está se sustentando nos Estados Unidos. Eu vi a casa, porque a deslumbrada da mulher dele posta, às vezes, umas coisas e depois apaga. Eu vi a casa que ele está morando, Thiago, é surreal. Só a sala de jogos. Não, casarão.
só sala de jogos, só área de piscina. É um negócio, assim, absurdo. Quem está pagando sua conta? Porque aqueles 2 milhões que o Bolsonaro passou para ele, naquele padrão de vida, não dá para 6 meses. Pagando em dólar, tá, gente? É quase 6 por 1. É 5,60, 5,80, depende do dia, né? É quase 6 por 1, pagando em dólar. Então, 2 milhões de reais. Não dá para 6 meses. Como é que ele está sustentando? Da onde vem a bufunfa? Essa gente tem muita grana escondida. Essa gente desviou foi muito dinheiro. Aquela brincadeira lá de tentar roubar lá os colares, o relógio, os brincos, que dava quase 18 milhões de reais, se eu não me engano, aquilo lá é ficha pequena, né? Eles escoaram foi muito dinheiro através de empresários brasileiros, que inclusive eu sei quem são. Não posso falar, porque senão eu me lasco, né? Ganho um processo, né? Mas eu sei quem são os empresários, os construtores nessa área de construção civil que faziam essa lavagem de dinheiro e mandavam dinheiro para fora para o Bolsonaro. Então, eles têm muita grana. Então, se o Eduardo vai ficar nos Estados Unidos, né? Como é que ele vai se manter? Aí eu já não sei. Porque emprego só se for de novo de hambúrguer, né? Porque qualificação, ele é meramente um escrivão de polícia. Né? Vai fazer o quê nos Estados Unidos? Né? E em relação ao Flávio Bolsonaro... Ó, a nossa querida Xana tá dizendo aqui, ó, 150 leva os nossos livros, tá? Nossa querida Malu Fazio vai fazer um Pix de 50. Vamos lá, gente, precisamos muito da ajuda de vocês financeira para manter esse projeto em pé, como eu acabei de falar. E vamos ver os absurdos de Joyce Hasselman. E esse é mais esperto. O Flávio é o espertão da família. Assim, é o cara que gosta de dinheiro, é o cara que faz todos os esquemas mais grossos, assim, né? É o cara da mala, né? O Flávio, eu acho que ele vai tentar se cacifar aí ainda para uma candidatura ou a governador, ou vai tentar se enfiar como candidato a vice-presidente na chapa. Aí lasca qualquer um, né? Porque enfiar o Flávio Bolsonaro, pai da rachadinha, né? Pai não, porque o pai é o próprio Bolsonaro, né? Que já fazia rachadinha. Mas aí fica muito complicado. Mas eu acho que o Flávio é quem tem mais capacidade para se manter no jogo, porque ele é mais frio. O Eduardo Bolsonaro não é frio. O Eduardo Bolsonaro ele pensa com o intestino, né? Então ele literalmente só faz merda. Desculpe o palavrão, mas é isso. Nada. Literalmente o Eduardo só faz merda. Mais do que adequado. Agora o Flávio não. O Flávio é frio, é calculista. Então, eu acho que ele vai sobreviver melhor aí nesse meio da política. E o Carluxo? Carluxo, poxa vida, o Carluxo vai para Santa Catarina, né? Tá fazendo uma jogada Obrigado, boa, Laigon. porque Santa Catarina é um estado 70% bolsonarista. Então, ele vai sair candidato ao Senado lá, são 2 vagas, está eleito. Então, eu só não sei como que ele vai lidar ali com o Senado, porque o Carlos, ele é pancada, assim, ele é doidinho, ele não bate bem da cabeça, assim, ele tem... o Carlos é o tipo de cara... Eu tive uma reunião com o Bolsonaro logo no começo da transição, onde eu levei a Viviane Sena, porque era minha indicada para a ministra da Educação, né? Era a Viviane Sena, e ele colocou aquele idiota daquele Vélez, que nem brasileiro era. Gostou da Viviane, mas olhou para mim e falou assim, ela é mulher, não vai aguentar. Não dá vontade de dar um tapão na cara quando fala um negócio desse? Né? Que absurdo. Não, sendo a Viviane quem é, né? Por favor. Falando em educação, Viviane, era uma coisa... Aí o Mozart ia assumir, que é o segundo da Viviane, porque a Viviane estava com alguns probleminhas pessoais, e ela seria a conselheira do Ministério da Educação. Estava tudo certo para ser fechado, aí o Carlos Bolsonaro enfiou esse Vélez aí, goela abaixo, ele tinha esse poder com o pai. Tem ali uma relação meio complicada ali, os dois... que eu não vou contar, mas tem uma relação muito complicada ali. Mas o Carlos, ele é uma figura que ele é pinel, assim, ele é bem complicado. Eu não sei como é que ele vai suportar o Senado, como é que ele vai reagir ao Senado. É bem complexo, assim. É a pessoa com a qual eu mais me mantive afastada. Eu não fico sozinha numa sala com o Carlos Bolsonaro. Eu não fico numa sala sozinha com o Carlos Bolsonaro. Por quê, ele não... Porque ele é completamente louco. Ele é completamente louco. Assim, ele é uma pessoa que ele tá falando com você, daqui a pouco ele começa a chorar, daqui a pouco ele começa a rir, né? Ele tem essa coisa da euforia e da depressão, Variação, sabe? Né? Uma variação entre euforia e depressão, uma coisa de louco, assim. Realmente, eu tive com o Carlos uma vez. Eu olhei nos olhos dele e falei, meu Deus, não.
E eu tive justamente com o Carlos quando eu levei a Viviane até a casa do Bolsonaro, foi essa vez. E eu vi essa reação dele, rindo, e na sequência chorando, e na sequência rindo. Eu falei, gente, isso não é normal. É uma pessoa que me dá... não vou dizer que me dá medo, porque eu não tenho medo de nada, mas me dá receio. Uma pessoa que me dá receio. No mínimo, tem que ficar com calafrios, né? Exatamente. Uma pessoa e tanto. 11h35, Joyce, quero te agradecer a presença com a gente nesta nossa edição de hoje, uma edição histórica do Diário do Centro do Mundo, porque afinal de contas é o dia que marca o marco zero, né? O marco das primeiras 24 horas do Bolsonaro em prisão. É uma prisão domiciliar, não é uma prisão definitiva também, sentenciado e julgado, mas é o começo de algo que nós, enquanto um veículo que busca por justiça a todos os crimes cometidos pela gestão Bolsonaro, almejamos, e é muito bom te ouvir, reconhecer as tuas reflexões acerca da tua trajetória, né? As próprias olhadas para dentro de si, dos caminhos e da trajetória montada até aqui, e também poder se apoderar de bastidores dessa história, que é uma história que marca as páginas dos livros do Brasil para o futuro. A gente vai ter que fazer a curadoria do que vai ficar como registro, e você é uma peça importante para que nós saibamos como contar para os que virão lá na frente. Muito obrigado, Joyce. Obrigada, Thiago. Foi um prazer falar com você. Obrigada pelo respeito, viu? Um grande abraço e até uma próxima. Esse foi Thiago Suman com a Joyce. Ela falou também da briga com Carla Zambelli. Vamos ver juntos. E dentro dessa estética de depressão, tem uma outra personagem que, inegavelmente, está misturada na sua história e também se tornou aí um grau de oposição, que é Carla Zambelli. Queria que você contasse um pouco mais para a gente como é que você vê hoje a prisão de Carla Zambelli e o que você tem trazido também, Joyce. Você tem ocupado espaços em que traz, inclusive, os bastidores de Carla Zambelli para sua alçada a esse ápice de poder que hoje aí está em cárcere lá na Itália. A Carla Zambelli, ela é uma das figuras mais sui generis, assim, que eu conheci. Ela é uma atriz perfeita, ela se encaixa em qualquer papel, ela se encaixa na mulher aguerrida que está em cima do caminhão, gritando nas ruas, barará. Ela se encaixa na coitadinha que chora porque não tem dinheiro para pagar a escola do filho. Ela se encaixa naquela mulher capacho que gruda no Bolsonaro e só falta tomar um